Existem alguns lugares que, mesmo em silêncio, ainda têm muito para contar. Lugares onde o tempo passou, mas onde as lembranças continuam vivas, de longe. Talvez pareça apenas mais uma construção, mais uma escola, mais um prédio no meio da paisagem. Mas quando a gente se aproxima, quando olha com atenção, percebe que em alguns lugares carregam algo diferente. Carregam histórias, carregam pessoas, carregam momentos que nunca foram esquecidos. Essa é a Escola Estadual Quatro Colônias, um lugar que por muitos anos foi muito mais do que uma escola. Foi um ponto de encontro, foi parte da vida de uma comunidade. Foi aonde muitas crianças chegaram pela primeira vez com uma mochila nas costas e um mundo inteiro pela frente. Ali nasceram amizades, daquelas que começaram dentro da sala de aula e que algumas continuam até hoje. Ali existiram risadas no recreio, conversas no corredor, brincadeiras no pátio, histórias que pareciam simples naquele momento, mas que hoje são lembradas como algum dos melhores capítulos da vida. Quem estudou aqui lembra do portão, lembra dos pais esperando seus filhos, das famílias acompanhando aquela rotina, da sensação de saber que todos faziam parte de algo maior, porque a Quatro Colônias não era apenas um lugar para aprender, era um lugar para viver. Era uma escola cercada pela natureza, com espaço, com árvores, com um pátio cheio de histórias, com um pomar que fez parte da infância de muitos alunos, um lugar onde as crianças aprendiam dentro da sala de aula e também fora dela. Mas uma escola nunca é feita só de paredes, ela é feita por pessoas que deixaram marcas, como a Dona Helena, lembrada pelo carinho e cuidado com os alunos, e a Dona Magela, professora e diretora que marcou gerações, ensinando que uma escola também forma as pessoas, não apenas estudantes. Ali também estava o guarda que fazia parte da rotina daquele lugar, uma presença que muitos lembram, alguém que ajudava a cuidar daquela escola que durante tantos anos nunca esteve vazia. E até hoje existem marcas do passado. Na parede externa permanece o mural do Cauê, o mascote oficial dos Jogos Pan-Americanos de 2007, uma pintura que atravessou o tempo, uma pequena lembrança dizendo que muitas gerações passaram por ali. Mas o tempo muda tudo. A partir de 2008, as turmas começaram a diminuir. Pouco a pouco, as vozes foram ficando mais distantes, até que em dezembro de 2013 veio o último ano letivo, o último sinal, a última aula e depois o silêncio. Durante anos, os corredores que antes estavam cheios de crianças ficaram esperando um novo capítulo, porque uma escola pode fechar suas portas, mas não consegue apagar tudo aquilo que aconteceu dentro dela. Com o passar do tempo, novas histórias começaram a ocupar esse espaço. Novas pessoas chegaram, crianças voltaram a estudar, professores voltaram a ensinar. Uma nova fase começou dentro das paredes que guardaram tantas histórias. Mas talvez a maior história da Quatro Colônias não esteja apenas no passado. Ela está em tudo que esse lugar representa, nas amizades que nasceram aqui, nas famílias que fizeram parte, nos professores que dedicaram suas vidas, nas crianças que um dia entraram por esse portão. Porque, quando olhamos essa escola de longe, não vemos apenas um prédio, vemos uma história. Uma história que faz parte de Campo Bom, uma história que marcou gerações, uma história que ainda pode ter novos capítulos. Mas a história da Escola Estadual Quatro Colônias não parou quando os alunos deixaram de entrar por aquele portão. Depois de anos em silêncio, aquele espaço ganhou uma nova realidade. As mesmas salas que um dia receberam tantas crianças voltaram a ter vozes, novas pessoas chegaram, novas histórias começaram. A antiga escola passou a ser ocupada por famílias da comunidade indígena Caigangues. Crianças voltaram a estudar naquele lugar. Professores voltaram a entrar pela mesma porta onde, no passado, tantos educadores ensinaram.
uma nova fase começou, a fase diferente daquela que muitos moradores lembram com saudades, uma fase com novos desafios, novas necessidades e também diferentes opiniões da comunidade sobre o futuro daquele espaço. Mas uma coisa permanece, aquelas paredes continuam sendo um lugar onde vidas acontecem, onde crianças aprendem, onde a história continua sendo construída. E talvez seja isso que torna a escola Quatro Colônia tão especial, porque um prédio pode mudar, uma época pode passar, as pessoas podem seguir caminhos diferentes, mas algumas histórias permanecem, porque alguns lugares não ficam vivos pelos que são hoje, ficam vivos pelo que significaram. E enquanto existir alguém que olhe para essa escola e diga: eu estudei aqui, a Escola Estadual Quatro Colônia nunca será apenas uma lembrança. Ela continuará viva, esperando pelo próximo capítulo.